E primeira turma do Supremo julga caso de um homem condenado por homicídio em Minas Gerais. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, deu detalhes do assassinato na cidade mineira de Montes Claros. Ricardo Ataíde Vasconcelos conheceu a vítima num bar e a levou para casa. A subprocuradora contou que Ricardo saiu da sala e, quando voltou, encontrou o convidado abraçado ao filho de 18 anos. E aí, matou o homem. O crime foi bárbaro. Foi bárbaro, porque ele podia simplesmente ter expulso o rapaz de casa. Era um rapaz, e o filho era um rapaz de 18 anos que tinha plenas condições de se defender. Na verdade, foi um gesto de homofobia. No ano passado, o relator ministro Marco Aurélio decidiu que o réu deveria responder pelo crime em liberdade até o julgamento final. Na sessão desta terça-feira, ele confirmou a decisão. É cabível que se trate de ato de colegiado ou ato individual. E tenho dito que, com maior razão, é nesse último caso em que se teve, na origem, decisão no campo monocrático. Em segundo lugar, não há o prejuízo da impetração pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça haver apreciado o habeas lá formalizado. E por que não há? Porque a ordem não foi concedida. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Havendo condenação em segundo grau, já é possível a execução. De modo que também por esta razão, eu penso que seria possível o cumprimento da decisão. Os outros ministros concordaram com o ministro Luiz Roberto Barroso e entenderam que Ricardo Vasconcelos deve ficar preso até o julgamento final. A primeira turma também negou liberdade para José Antônio Crespo Brandão, revendedor de gás em Campos, no estado do Rio. De acordo com a denúncia, ele formou um cartel na região para controlar o preço do produto. Em 2017, José Antônio ficou preso preventivamente por 3 meses e meio, até uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio para soltá-lo. A defesa do réu pedia a revogação da prisão preventiva. O relator confirmou a decisão de manter José Antônio em liberdade enquanto aguarda julgamento. Entendo que o habeas corpus, hoje desacreditado, é cabível, quer se trate de impugnação a ato de colegiado ou ato individual. E nós sabemos que os integrantes do Superior Tribunal de Justiça estão submetidos nos crimes comuns e de responsabilidade à jurisdição do Supremo. Mas os demais ministros não aceitaram o habeas corpus. A 1.500 quilômetros de distância dos fatos relevantes, opinar sobre a realidade ou não desse quadro descrito. Isso tem que ser feito pelas instâncias ordinárias. A primeira turma decidiu enviar uma recomendação ao Superior Tribunal de Justiça para que julgue o caso no menor prazo possível. A consultora da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui para falar sobre essa sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Na sessão da primeira turma, um caso envolvendo o ex-prefeito Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, começou a ser julgado também hoje, né? Exatamente, Érica. Até aproximadamente 6 horas da tarde, o ministro Marco Aurélio já havia proferido o seu voto, mas o julgamento ainda continuou logo depois. Mas tratava-se de um recurso da defesa, tanto do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como também do deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Eles procuravam derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio, que já havia decidido que as investigações em relação aos fatos supostamente alegados pela Procuradoria-Geral da República não fossem investigados pela Suprema Corte, em razão de uma jurisprudência formada logo no início deste ano de 2018, acerca da flexibilização da prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio votou, mas como eu disse, o julgamento ainda continuou, mas para o ministro Marco Aurélio, 3 fatos envolviam essas investigações. E ele acabou reconsiderando uma parte da sua decisão para manter uma parte dos fatos aqui no Supremo para investigação em relação ao deputado federal e em relação a outros 2 fatos a declinar a competência do Supremo para que a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro pudesse investigar. Então o ministro Marco Aurélio disse, nesse caso estão envolvidos fatos referentes ao ano de 2010, quando o deputado estadual Pedro Paulo Carvalho Teixeira, à época era ainda deputado estadual e teria supostamente recebido aproximadamente 3 milhões de reais da empreiteira Odebrecht para financiar a sua campanha para deputado federal. Um segundo fato envolvendo essas investigações,
Aí envolviam o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que teria pedido à Odebrecht, também envolvida nesse caso, supostamente 15 milhões de reais para financiar a sua campanha à reeleição ao município do Rio de Janeiro. E fatos envolvendo também, em 2014, em que o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira, agora já deputado federal, teria recebido doações também da Odebrecht para financiar a sua campanha à reeleição como deputado federal. O ministro Marco Aurélio julgou parcialmente procedente o recurso dos investigados, entendendo que, como o Supremo determinou no plenário, que só podem ficar aqui no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a competência do Supremo para julgar esses crimes envolvendo deputados federais ou parlamentares federais, somente quando eles acontecerem supostamente no exercício do mandato e em relação a ele, as investigações continuam aqui. Então, com relação aos fatos de 2014, em que supostamente o deputado federal, teria recebido essas doações da Odebrecht, o caso continua aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas em relação ao ex-prefeito do município do Rio de Janeiro e aos fatos de 2010 envolvendo o deputado federal, mas quando era deputado estadual, ele determinou que essas investigações, esses fatos, fossem investigados pela Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Os demais ministros ainda teriam que votar. Maiores informações a gente passa mais à frente, né, na nossa programação. Mas, por enquanto, a informação que a gente tem era sobre o voto do ministro Marco Aurélio envolvendo esses casos e esses fatos de 2010, 2012 e 2014. Acompanhe amanhã a sessão às 14? Amanhã a sessão plenária, 14 horas. Obrigado, Karina.